Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. É a primeira vez que você está por aqui? Seja muito bem-vindo, muito bom tê-lo conosco. Sinta-se muito bem, eu sou o pastor Júlio Rocha e nós vamos neste vídeo falar um pouquinho sobre este livro aqui, ó. Eleitos no Filho, Robert Shank, editora Carisma. Esse é um tipo de livro que não pode faltar na sua prateleira, na sua biblioteca, principalmente por tratar-se de um assunto técnico, de um assunto específico com relação à eleição. Amém? Vamos fazer o seguinte, antes de falar sobre esta obra, nós vamos para a nossa vinheta, são 10 segundinhos, tempo mais que suficiente para você deixar o seu like e você que não é inscrito, deixar a sua inscrição também para ajudar que este conteúdo chegue a outras pessoas e que você também fique por dentro de novos conteúdos. Nós voltamos já. Muito bem, meus irmãos, como já adiantado no começo desse vídeo, nós vamos estar falando um pouquinho sobre este livro que eu acabei de ler, Eleitos no Filho, Robert Shank, que vai trazer uma abordagem específica sobre a eleição no ponto de vista bíblico. Portanto, se você tem algum interesse na área da eleição, se é um decreto exclusivo de Deus, se é um decreto baseado em Jesus, se a eleição é coletiva, se a eleição é individual, a abrangência dessa eleição, a condição dessa eleição, sobre predestinação, passagens correlatas, tudo isso dentro de uma perspectiva arminiana e ao mesmo tempo ele vai mostrar uma abordagem calvinista sobre o mesmo tema, mostrando os dilemas que tanto Calvino quanto os calvinistas que adotam essa posição no seu ponto de vista, eles têm que lidar, ao mesmo tempo com as confusões que se tem que lidar com relação a uma visão ofuscada e limitada com relação aos textos bíblicos, bem como também as más interpretações dos próprios textos com relação a esse ponto de vista, que pode até ser ortodoxo de fato, mas de direito ele é totalmente heterodoxo. É disso que vai tratar este livro. Bom, para comentar esta obra, eu vou dividir a minha fala em 4 aspectos, quais sejam os aspectos gerais, a abordagem do livro, os contras que eu vi nesse livro e também se eu indicaria ou não indicaria esse livro. Vamos lá? Bom, sobre aspectos gerais, como já adiantado, esse livro foi escrito por Robert Shank na década de 70. Olha, para os irmãos ver a distância de tempo em que essa obra está no mercado, né, e que chegou aqui ao Brasil. E a sua primeira edição na língua portuguesa foi produzida pela editora Carisma em 2015, num livro que tem 254 páginas. Por sinal, um livro muito bem feito, como você pode ver aqui, muito bem acabado, muito bem elaborado, com um design, com a diagramação interessante, um bom tamanho de livro, o número de páginas faz com que o livro não fique tão cansativo de se ler. O tamanho da fonte e bem como o espaçamento do livro também possibilitam uma leitura mais rápida, mais dinâmica. Esse livro também está dividido em 5 capítulos, creio que seguindo aí a obra original. Isso possibilita aí um bem-estar na leitura para que nós não tenhamos a impressão de uma obra muito extensa. E além disso, essa obra ainda conta com 2 apêndices, quais sejam a ordem dos decretos segundo o calvinismo e também os fundamentos lógicos ou ilógicos, uma fala minha aqui, do calvinismo. No segundo aspecto, para falar da abordagem deste livro, o tema foi muito bem proposto, muito bem delimitado e muito bem desenvolvido, de uma forma direta e técnica. A aplicação desse livro foi muito bem feita também, inclusive podendo ser usado e com certeza já está sendo usado como livro de consulta para muitos escritores, dada a sua tecnicidade com relação a este tema, com relação a este aspecto da salvação. Eu diria que são poucos livros aí com tamanho gabarito que falam com tamanha propriedade e muito boa aplicação prática do tema como esse livro do Robert Shank. A bibliografia é muito farta e tem muito material para ser trabalhado também, corolariamente, ao que Shank desenvolve nesse livro. Agora, o que eu achei muito interessante, sobretudo pela data que essa obra foi lançada, na década de 70, é a forma de trabalhar as referências bíblicas
que Robert Schenck usa. Essas referências são trabalhadas, na verdade, do ponto de vista arminiano, em contraste com aquilo que Calvino e os calvinistas também entendem desse texto. E isso, irmãos, dinamiza muito a compreensão do texto e, com certeza, dá muita visibilidade e também muitos insights para trabalhar subtemas dentro deste tema proposto. Eu mesmo fiquei maravilhado aqui com a fartura de referências, a maneira com que o Schenck trabalha essas referências e a aplicabilidade em outras facetas também de subtemas que possam ser do nosso interesse. Agora, irmãos, no terceiro aspecto, falando aqui dos contras que eu vi nesse livro, algo também me chamou a atenção e eu confesso para os irmãos que eu fiquei um pouco assustado. A editora Carisma é uma das responsáveis por impulsionar obras arminianas no Brasil nos últimos anos. Isso é muito louvável. Ok? Eu mesmo tenho vários produtos aqui da editora Carisma. Este livro não é um livro barato, é um livro até com preço razoável, ok? Mas para a obra desse calibre, eu tenho que pontuar aqui que a revisão feita pela editora Carisma, irmãos, foi algo assim assustador, ok? Até pelo preço do livro. Vale ressaltar aqui que esse livro, irmãos, ele é técnico. Esse livro aqui é um trabalho acadêmico, ele é usado, né, academicamente. Então esse livro tem que ser referência. Esse livro tem que ser tratado com carinho, isso aqui vale ouro, amém? Mas embora a formatação tenha ficado muito boa, o trabalho de capa, o design do livro, a disposição do livro no geral, eu tenho que dizer que a edição para um livro desse calibre ficou um negócio mais ou menos parecido com o amador. Eu tenho a impressão que dava para fazer melhor e muito melhor dentro do mínimo aceitável para, no ponto de vista do consumidor, do ponto de vista do estudante. Se eu levar em conta que numa faculdade pode ser pedido uma resenha desse livro, um trabalho científico, e ao mesmo tempo que esse livro pode ser um representante do arminianismo, né, dentro da academia, né, ficou feio, irmãos, ficou feio a questão aí da revisão. E eu posso aqui nominar para os irmãos algumas coisas que eu peguei assim fartamente no livro, ok? A ortografia, questão de ortografia, palavra escrita errada, isso não pode ter num livro desse calibre, irmãos. Palavras duplicadas, pequenos detalhes de pontuação, isso até escapa de vez em quando, depende também do ponto de vista, se bem que uma gráfica tem que analisar isso de acordo com as regras, né, vigentes da ABNT. Fonte, irmãos, diferente, isso é inadmissível numa revisão de uma obra que vai a nível nacional, amém? Na língua portuguesa. Um estilo de letra num parágrafo, um estilo de letra no outro. Isso não pode. Tamanho de letra, né? Tamanhos, né? Ficou muito feio, ficou esquisito. Eu raramente vejo isso em obras muito inferiores do que esta obra. Essa obra é referência, eu vou bater nessa tecla de novo, amém? Não pode ter esse tipo de coisa. E o que mais me chamou a atenção é que em certo ponto do livro, as notas no texto não condiziam com as notas do rodapé. Irmãos, né? É surreal, né? É o mínimo que a gente espera de um produto que a gente adquire, é o mínimo que a gente espera como estudante da Palavra de Deus, que a nossa referência, que a gente vai citar para alguém, né, a referência acadêmica ou a referência de estudo bíblico, né, ela seja confiável nesse aspecto. Nisso, a editora Carisma, infelizmente, pecou no seu trabalho de revisão, e eu tenho que pontuar aqui. Eu não sei se surgiram outras revisões, talvez para as próximas já deve ter sido corrigido isso. Se não corrigiu, essa primeira edição ficou muito a desejar, o que de fato não denigre, o que de fato não menospreza a qualidade, a tecnicidade da obra, nem o trabalho de tradução dos irmãos, pelo amor de Deus. Até por isso eu não vou citar nomes aqui, porque também não interessa nem a mim, nem a você que está assistindo, quem foi o revisor, amém? Mas parece que foi um trabalho feito às pressas, sabe? Aquele trabalho feito às pressas, que precisava jogar na forma rápida, né? E acabou passando bastante coisa. Esses seriam os contras. Doutrinariamente falando, né? Esquematicamente falando, né? Dentro aí da tecnicidade que envolve o trabalho de interpretação, isso tudo perfeito, né? O trabalho está perfeito, até porque foi um trabalho de tradução, né? Então eu creio que isso faz jus à obra que leva o nome de Robert Schenck. O que pegou mesmo foi exatamente essas coisinhas
que tem para fazer. Seria como se eu vendesse um produto cheio de rebarba, um produto com tinta escorrida ou alguma coisa assim, amém? Ficou estranho. Eu não sei se alguém que leu esse livro teve essa mesma impressão que eu tive. Se tiver, deixa aqui nos comentários, amém? Para nós compartilharmos isso aí. É um ponto que, nesse caso aqui, a editora Carisma deu uma vaciladinha. Repito, que não menospreza, não denigre a obra de Robert Schenck, nem a iniciativa da editora Carisma de trazer essa obra para o Brasil. Em um quarto aspecto, resta a pergunta: eu indicaria esse livro? Logicamente. Mesmo com os detalhes que tem de edição, eu indicaria de olhos fechados esse livro, porque ele é referência acadêmica. Esse livro é técnico, esse livro você deve ter na sua prateleira. Esse livro é altamente direcionado para um problema, para um ponto crucial, para uma questão crucial dentro do aspecto salvífico das linhas arminiana e calvinista. Para você ter uma ideia, eu indicaria esse livro para você porque, primeiro, ele vai ampliar a sua visão, tanto de arminianismo quanto de calvinismo, neste aspecto: eleição incondicional, graça irresistível, expiação limitada, amém? Ele vai te ampliar essa visão. Em segundo lugar, ele tem textos aqui que você pode nunca ter analisado na sua vida. Então vale muito a pena você ler esse livro. Em terceiro lugar, ele com certeza vai te mostrar uma desmistificação, principalmente com relação ao calvinismo, tanto daquilo que eles chamam ortodoxo na teologia deles, quanto aquilo que eles chamam de humanista na teologia arminiana. Em quarto lugar, a questão dos insights. Ele vai fornecer muitos insights através da prática com que o Robert Schenck aborda os temas e aplica. Isso vai te fornecer muito material para trabalhar em paralelo, subtemas, subtópicos, até mesmo para ampliar a sua visão acerca da doutrina da eleição dentro dos esquemas teológicos, tanto da tulip calvinista quanto do facts arminiano. Amém, meus irmãos? Essas são as notações que eu tinha para fazer sobre este livro. Você encontra aí fartamente na internet, também na editora Carisma. Aliás, essa obra ela vem em conjunto também com um livro da capa amarela chamado Vida no Filho. Amém? Um tratado sobre a perseverança dos santos, que eu ainda não adquiri, mas já estou doido para adquirir. Esse vai ficar na fila da releitura com certeza, vou ler novamente, porque, irmãos, é muito subsídio, é muita informação aqui, é muita coisa pra gente. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para ajudar que ele chegue a mais pessoas. Se inscreva em nosso canal para não perder os próximos conteúdos. Se você tem alguma coisa a comentar desse livro, alguma impressão que você teve, alguma pergunta que queira fazer, deixa nos comentários também para a gente saber. Amém? No mais, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.